Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 34. Julgamento. Quero os batedores lá fora, observando, disse Perrin, energicamente. Mesmo durante o julgamento. As donzelas não vão gostar disso, Perrin Aybara, disse Sulin. Não se isso as fizer perder a chance de dançar as lanças. Eles farão isso de qualquer jeito, disse Perrin, caminhando pelo acampamento, com Danil e Gaul ao seu lado. Atrás, seguiam Azi e viu Alcin, seus 2 guardas do dia. Sulin inspecionou Perrin e assentiu. Será feito. Ela se afastou. Lord Perrin, perguntou Danil, com um ar nervoso. Do que se trata? Ainda não sei, disse Perrin. Tem alguma coisa errada com o vento. Danil franziu a testa, parecendo confuso. Bem, Perrin também estava confuso. Confuso e cada vez mais certo. Parecia uma contradição, mas era verdade. O acampamento estava movimentado, seus exércitos se reunindo para enfrentar os mantos brancos. Não o seu exército, mas os seus exércitos. Havia tanta divisão entre eles. Arganda e Galene disputando posições, os homens de 2 rios ressentindo-se dos novos bandos de mercenários, os antigos refugiados amontoados entre todos eles. E, claro, os Aiel, distantes e fazendo o que queriam. Vou dispersá-los, disse Perrin a si mesmo. O que isso importa? Mesmo assim, isso o incomodava. Era uma maneira desorganizada de administrar um acampamento. De qualquer forma, o povo de Perrin já havia se recuperado em grande parte dessa última bolha maligna. Provavelmente ninguém olharia para suas armas da mesma forma, mas os feridos haviam sido curados e os canalizadores estavam descansados. Os mantos brancos não gostaram do atraso, que se estendeu mais do que provavelmente esperavam. Mas Perrin precisava desse tempo, por uma série de razões. Danil, disse ele. Minha esposa te envolveu em seus planos para me proteger, eu presumo. Danil começou. Como? Ela precisa dos seus segredos, disse Perrin. Sinto falta de metade deles, mas este era claro como o dia. Ela não está feliz com este julgamento. O que ela te fez fazer? Algum plano com o Ashamen para me tirar do perigo? Algo assim, meu senhor, admitiu Danil. Eu vou, se a coisa piorar, disse Perrin. Mas não se precipite. Não vou deixar que isso vire um banho de sangue porque um dos mantos brancos solta um palavrão na hora errada. Esperem pelo meu sinal. Entendido. Sim, meu senhor, disse Danil, com um ar envergonhado. Perrin precisava acabar com tudo aquilo. Livrar-se disso. Agora. Porque, ao longo dos últimos dias, aquilo tinha começado a parecer natural para ele. Eu sou apenas um. Ele se perdeu. Apenas um o quê? Um ferreiro. Ele ainda conseguia dizer isso. O que ele era? Mais à frente, Neald estava sentado em um toco perto do campo de viagem. Nos últimos dias, o jovem soldado Ashamen e o gaulês haviam explorado várias direções sob as ordens de Perrin, para ver se os portões funcionavam caso alguém se afastasse o suficiente do acampamento. De fato, funcionavam, embora fosse preciso caminhar por horas para escapar do efeito. Nem Neald nem Gaul notaram qualquer tipo de mudança além da trama dos portais funcionando novamente. Não havia barreira ou indicação visível deste lado, mas se Perrin estivesse certo, a área onde os portais não funcionavam correspondia exatamente à área coberta pela cúpula no sonho do lobo. Esse era o propósito do domo, e era por isso que o matador o guardava. Não se tratava de caçar lobos, embora ele certamente fizesse isso com prazer. Algo estava causando tanto o domo quanto os problemas com o Ashamen. Neald, disse Perrin, aproximando-se do Ashamen. A última missão de reconhecimento correu bem. Sim, meu senhor. Quando você e Grade me contaram pela primeira vez sobre as tramas que não estavam dando certo, você disse que isso já tinha acontecido com você antes. Quando foi isso? Quando tentamos abrir o portal para resgatar o grupo de reconhecimento de Cairhien, disse Neald, tentamos no início e as tramas se desfizeram. Mas esperamos um pouco e tentamos novamente. Dessa vez, funcionou. Isso foi logo depois da primeira noite em que viu o domo, pensou Perrin. Ele surgiu por um breve momento e depois desapareceu. O matador devia estar testando. Meu senhor, disse Neald, aproximando-se. Ele era um homem janota, mas fora confiável quando Perrin precisou dele.
O que está acontecendo? Acho que alguém está armando uma armadilha para nós, disse Perrin suavemente. Estamos encurralados. Enviei outros para procurar a coisa que está causando isso, provavelmente algum tipo de objeto do poder único. Ele temia que pudesse estar escondido no sonho do lobo. Será que algo ali poderia produzir algum efeito no mundo real? Agora, você tem certeza de que não consegue criar portais? Nem mesmo para outros pontos próximos, dentro da área afetada. Neald balançou a cabeça. As regras são diferentes deste lado, então, pensou Perrin. Ou, pelo menos, funciona de forma diferente em viagem do que em transformação no sonho do lobo. Neald, você disse que com os portais maiores, usando um círculo, conseguiria mover o exército inteiro em poucas horas. Neald assentiu. Temos praticado. Precisamos estar preparados para isso, disse Perrin, olhando para o céu. Ele ainda conseguia sentir aquela estranheza no ar. Um leve cheiro de mofo. Meu senhor, disse Neald. Estaremos prontos, mas se não conseguirmos criar portais, não importa. Poderíamos marchar com o exército até aquele ponto além do efeito, e escapar de lá. Infelizmente, Perrin suspeitava que isso não daria certo. Hopper havia dito que aquilo era coisa do passado distante. Isso significava que havia uma boa chance de Matador estar trabalhando com os renegados. Ou ele próprio ser um dos renegados. Perrin nunca havia considerado isso. De qualquer forma, os que planejavam aquela armadilha estariam de olho. Se seu exército tentasse escapar, o inimigo acionaria sua armadilha ou moveria o domo. Os renegados estavam enganando Shaido com aquelas caixas e as colocaram ali. E lá estava a foto dele, sendo distribuída. Seria tudo parte daquela armadilha, o que quer que fosse. Perigos. Tantos perigos o espreitavam. Bem, o que você esperava? Pensou ele. É Tarmon Gaidon. Gostaria que Elias voltasse, disse ele. Ele havia enviado o homem em uma missão especial de reconhecimento. Só esteja preparado, Neald. Danil, seria melhor você passar minhas advertências para seus homens. Não quero nenhum acidente. Danil e Neald seguiram caminhos separados, e Perrin caminhou até os piquetes dos cavalos para encontrar Steper. Gaul, silencioso como o vento, acompanhou-o. Alguém está armando uma armadilha, pensou Perrin, lentamente, centímetro por centímetro, em volta de sua perna. Provavelmente esperando que ele lute contra os mantos brancos. Depois disso, seu exército ficaria enfraquecido e ferido. Alvo fácil. Sentiu um arrepio ao perceber que, se tivesse ido lutar com Damodred antes, a armadilha poderia ter sido acionada naquele momento. O julgamento de repente assumiu uma importância enorme. Perrin precisava encontrar uma maneira de evitar uma batalha até que pudesse voltar ao sonho do lobo. Nele, talvez pudesse encontrar uma maneira de destruir o domo e libertar seu povo. Você muda, Perrin Aybara, disse Gaul. O que é isso? Disse Perrin, pegando os tepês de um cavalariço. Isso é bom, respondeu Gaul. É bom ver você parar de protestar contra a chefia. É melhor ver você desfrutar do comando. Parei de protestar porque tenho coisas melhores para fazer, disse Perrin. E não gosto de estar no comando. Faço isso porque preciso. Gaul assentiu, como se achasse que Perrin estava concordando com ele. Aiel. Perrin montou na sela. Vamos então. A coluna está começando a marchar. Vá embora, disse Faile a Aravine. O exército está se movimentando. Aravine fez uma reverência e passou as ordens aos refugiados. Faile não tinha certeza do que aquele dia reservava, mas queria que aqueles que ficaram para trás desmontassem o acampamento e estivessem prontos para marchar, por precaução. Quando Aravine saiu, Faile notou Aldin, o contador, juntando-se a ela. Ele parecia estar visitando Aravine com bastante frequência ultimamente. Talvez tivesse finalmente desistido de Arrela. Ela correu em direção à tenda. No caminho, passou por Flambasteri, Jon Gaelin e Marek Cormer verificando suas cordas de arco e flechas. Os três olharam para ela e acenaram. Parecia haver uma sensação de alívio em seus olhos, o que era um bom sinal. Certa vez, esses homens pareceram envergonhados ao vê-la, como se sentissem mal pela forma como Perrin aparentemente havia se envolvido com Berelain durante a ausência de Faile. O tempo que Faile passou com Berelain, somado à denúncia formal dos rumores, serviu para convencer o acampamento de que nada de inapropriado havia acontecido. Curiosamente, parecia que o fato de Faile ter salvado a vida de Berelain durante a bolha do mal havia tido efeito mais forte na mudança de opinião das pessoas. Por causa desse evento,
presumiram que não havia rancor entre as duas mulheres. Claro, File não salvou a vida da mulher, apenas a ajudou. Mas não era isso que os boatos diziam, e File ficou feliz em vê-los trabalhando a favor dela e de Perrin pela primeira vez. Ela chegou à tenda e lavou-se às pressas com um pano úmido e a bacia. Colocou perfume e vestiu seu melhor vestido, um verde acinzentado com motivos de videira bordados no corpete e na bainha. Finalmente, olhou-se no espelho. Ótimo! Ela estava escondendo sua ansiedade. Perrin ficaria bem. Ele ficaria. Mesmo assim, ela enfiou algumas facas no cinto e nas mangas. Lá fora, um cavalariço trouxera a luz do dia para ela. Ela subiu, sem encontrar Andorinha, que fora morta pelo Shaido. Até seu vestido mais elegante tinha saias divididas para montar. Ela não carregaria mais nada na estrada. Sua mãe lhe ensinara que nada destruía a credibilidade de uma mulher com soldados mais rapidamente do que cavalgar de lado. E, caso o impensável acontecesse e Perrin caísse, File talvez precisasse assumir o comando de suas forças. Ela trotou até a frente do exército que se reunia. Perrin estava sentado em sua cela. Como ele ousa parecer tão paciente? File não deixou transparecer sua irritação. Havia um tempo para ser uma tempestade e um tempo para ser uma brisa suave. Ela já havia comunicado a Perrin, em termos inequívocos, o que pensava daquele julgamento. No momento, precisava ser vista apoiando-o. Ela cavalgou ao lado de Perrin enquanto as Aes Sedai se reuniam atrás, caminhando como as sábias. Nenhuma donzela. Onde elas estavam? Devia ser importante mantê-las longe do julgamento. Para Sulin e os outros, proteger Perrin era um dever dado a eles por seus Caracan, e seria um assunto sério para ele se ele caísse. Observando o acampamento, ela notou 2 Gaixai em vestes brancas com capuzes correndo para a frente da fila. Gaul, que estava ao lado do cavalo de Perrin, franziu a testa. Uma das figuras curvou-se diante dele, estendendo um conjunto de lanças. Recém-afiadas, disse Shiad. E flechas recém-emplumadas, acrescentou Ban. Já tenho flechas e lanças, disse Gaul. Sim, responderam as mulheres, ajoelhando-se diante dele, ainda segurando suas oferendas. O quê? Ele perguntou. Estávamos simplesmente preocupados com a sua segurança, disse Ban. Afinal, você preparou essas armas sozinho. Ela disse isso com sinceridade, sem nenhum traço de zombaria ou falsidade. No entanto, as próprias palavras eram quase condescendentes. Gaul começou a rir. Pegou as armas oferecidas e entregou as suas às mulheres. Apesar dos problemas do dia, File se viu sorrindo. Havia uma complexidade tortuosa nas interações com os Aiel. O que deveria ter agradado Gaul em relação aos seus Gaixai muitas vezes parecia frustrá-lo, e, no entanto, o que deveria ter sido um insulto era recebido com divertimento. Enquanto Ban e Shiad recuavam, File observou o exército que se reunia. Todos estavam chegando, não apenas capitães ou tropas simbólicas. A maioria não conseguiria assistir ao julgamento, mas precisavam estar lá. Para o caso de... File parou ao lado do marido. Algo o preocupa, disse ela a ele. O mundo prende a respiração, File, disse ele. O que você quer dizer? Ele balançou a cabeça. A última caçada chegou. Rand está em perigo. Mais do que qualquer um de nós, ele está em perigo. E eu não posso ir até ele, ainda não. Perrin, você não está falando a verdade. Como sabe que Rand está em perigo? Eu consigo vê-lo. Sempre que menciono o nome dele ou penso nele, uma visão dele se abre diante dos meus olhos. Ela piscou. Ele se virou para ela, seus olhos amarelos pensativos. Estou conectado a ele. Ele me atrai, entende? Enfim, eu disse a mim mesmo que seria aberto com você sobre coisas assim. Ele hesitou. Meus exércitos aqui, eles estão sendo pastoreados, File. Como ovelhas sendo levadas ao açougue. De repente, lembrou-se da visão do sonho com o lobo. Ovelhas correndo na frente dos lobos. Ele se imaginara um dos lobos. Mas será que estava enganado? Luz. Ele estava errado sobre isso. Agora sabia o que significava. Eu consigo sentir no vento, disse ele. O problema com os portais está relacionado a algo que acontece no sonho do lobo. Alguém quer que não consigamos escapar deste lugar. Uma brisa fria, estranha no calor do meio-dia, os atingiu. Tem certeza? Perguntou File. Sim, disse Perrin. Estranhamente, estou. É lá que as donzelas estão? Explorando. Alguém quer nos encurralar e atacar.
Faz mais sentido nos deixar enfrentar os mantos brancos e depois matar quem sobreviver. Mas isso exigiria um exército, do qual não há sinal. Só nós e os mantos brancos. Mandei Elias procurar sinais de um portal na área, mas ele ainda não encontrou nada. Então talvez não haja nada, e eu esteja apenas me assustando com sombras. Ultimamente, marido, é provável que essas sombras possam morder. Confio nos seus instintos. Ele olhou para ela e sorriu profundamente. Obrigado. Então, o que fazemos? Vamos para este julgamento, disse Perrin. E faremos tudo o que pudermos para evitar a batalha com os mantos brancos. Então, esta noite, verei se consigo deter a coisa que está bloqueando os portais. Não podemos simplesmente cavalgar para longe o suficiente para escapar dela. A coisa pode ser movida. Eu a vi em 2 lugares. Terei que destruí-la de alguma forma. Depois disso, escaparemos. Ela sentiu, e Perrin deu o sinal para marchar. Embora a força por trás ainda parecesse caótica, como se uma corda tivesse se enrolado, o exército começou a se movimentar. Os vários grupos se organizaram, desfazendo-se. Eles fizeram a curta viagem pela estrada gerrana, aproximando-se do campo com o pavilhão. Os mantos brancos já haviam chegado, estavam em formação. Parecia que também haviam trazido todo o seu exército. Essa seria uma tarde tensa. Gaul correu ao lado do cavalo de Perrin e não parecia preocupado, nem tinha o rosto velado. Faile sabia que ele considerava honroso que Perrin fosse a julgamento. Perrin tinha que se defender ou admitir e aceitar o julgamento. Aiel havia caminhado livremente para suas próprias execuções para encontrá-los. Eles desceram até o pavilhão. Uma cadeira havia sido colocada em uma plataforma baixa na extremidade norte, de costas para a distante floresta de folhas de couro. Morgase sentou-se na cadeira elevada, parecendo uma monarca em todos os aspectos, usando um vestido vermelho e dourado que Galad devia ter encontrado para ela. Como Faile havia confundido aquela mulher com uma simples dama de companhia. Cadeiras foram colocadas diante de Morgase, e mantos brancos ocupavam metade delas. Galad estava ao lado de seu trono improvisado de julgamento. Cada mecha de cabelo estava no lugar, seu uniforme impecável, sua capa caída atrás dele. Faile olhou para o lado e viu Berelain encarando Galad e corando, parecendo quase faminta. Ela não havia desistido de suas tentativas de persuadir Perrin a deixá-la ir fazer as pazes com os mantos brancos. Galad da Modred, chamou Perrin, desmontando diante do pavilhão. Faile desmontou e caminhou ao lado dele. Quero que me prometa uma coisa antes que isso comece. E o que seria isso? Perguntou o jovem comandante da tenda aberta. Jure não deixar que isso se transforme em batalha, disse Perrin. Eu poderia prometer isso, disse Galad. Mas, é claro, você teria que me prometer que não vai concorrer se a sentença for desfavorável. Perrin ficou em silêncio. Então pousou a mão no martelo. Não está disposto a prometer, pelo que vejo, disse Galad. Dou-lhe esta oportunidade porque minha mãe me convenceu de que você deveria ter permissão para falar em sua defesa. Mas eu preferiria morrer a permitir que um homem que assassinou filho saísse impune. Se não quer que isso se transforme em batalha, Perrin Aybara, então apresente bem sua defesa. Ou isso, ou aceite a punição. Faile olhou para o marido. Ele franzia a testa. Parecia querer dizer a promessa solicitada. Ela colocou a mão em seu braço. Eu deveria fazer isso, disse ele calmamente. Como pode um homem estar acima da lei, Faile? Eu matei aqueles homens em Andor quando Morgase era rainha. Eu deveria acatar o julgamento dela. E seu dever para com o povo do seu exército? Ela perguntou. Seu dever para com Rand e para com a última batalha. E para comigo? Perrin hesitou, depois assentiu. Você tem razão. Então, mais alto, continuou, vamos logo com isso. Perrin entrou no pavilhão, acompanhado imediatamente por Neald, Danil e Grade. A presença deles fez Perrin se sentir um covarde. A postura dos 4 deixava claro que não tinham intenção de deixar Perrin ser levado. O que seria um julgamento se Perrin não acatasse sua determinação? Nada mais que uma farsa. Os mantos brancos observavam tensos, com seus oficiais em pé à sombra do pavilhão, seu exército em repouso. Pareciam não ter intenção de se retirar durante os procedimentos. As próprias forças de Perrin, maiores, mas menos organizadas, responderam posicionando-se de prontidão em frente aos mantos brancos. Perrin assentiu, e Rovan se afastou para se certificar de que Galad havia libertado os cativos. Perrin caminhou até a frente do pavilhão, parando logo em frente ao assento elevado de Morgase.
Faile permaneceu ao seu lado. Havia cadeiras para ele ali, e ele se sentou. Vários degraus à sua esquerda ficava a tribuna de Morgase. À sua direita, as pessoas estavam sentadas para assistir ao julgamento. Ele estava de costas para seu exército. Faile, com um cheiro cauteloso, sentou-se ao lado dele. Outros entraram em fila. Berelan e Aliandre sentaram-se com seus guardas perto dele. As Aes Sedai e as sábias ficaram no fundo, recusando assentos. Os últimos assentos foram ocupados por alguns dos homens de Dois Rios e alguns dos antigos refugiados veteranos. Os oficiais mantos brancos sentaram-se em frente a eles, de frente para Faile e Perrin. Bornhald e Bayar na frente. Havia cerca de 30 cadeiras, provavelmente retiradas dos suprimentos de Perrin, dos quais os mantos brancos haviam se apropriado. Perrin, disse Morgase de seu assento. Tem certeza de que quer continuar com isso? Eu tenho, ele disse. Muito bem, disse ela, com o rosto impassível, embora cheirasse hesitante. Vamos começar formalmente este julgamento. O acusado é Perrin Aybara, conhecido como Perrin Olhos Dourados. Ela hesitou. Senhor dos Dois Rios, acrescentou. Galad, você apresentará as acusações. São 3, disse Galad, levantando-se. Os 2 primeiros são o assassinato ilícito do filho Latin e o assassinato ilícito do filho Yanvik. Aybara também é acusado de ser um amigo das trevas e de trazer Trollocs para os Dois Rios. Houve murmúrios de raiva dos homens de Dois Rios diante daquele último ataque. Aqueles Trollocs haviam matado a própria família de Perrin. Galad continuou. A última acusação ainda não pode ser comprovada, pois meus homens foram forçados a sair dos Dois Rios antes que pudessem reunir provas. Quanto às 2 primeiras acusações, Aybara já admitiu sua culpa. É mesmo, senhor Aybara? Perguntou Morgase. Eu matei aqueles homens, com certeza, disse Perrin. Mas não foi assassinato. Então é isso que o tribunal vai determinar, disse Morgase formalmente. E está é a disputa. Morgase parecia uma pessoa completamente diferente de Maidin. Era assim que as pessoas esperavam que Perrin agisse quando procurassem para julgamento. Ele tinha que admitir que ela conferia ao processo uma certa formalidade necessária. Afinal, o julgamento acontecia em uma tenda em um campo, com a cadeira do juiz elevada pelo que parecia ser uma pequena pilha de caixas com tapete sobre elas. Galad, disse Morgase. Seus homens podem contar a versão deles da história. Galad acenou para Bayar. Ele se levantou, e outro manto branco, um jovem completamente careca, se aproximou para se juntar a ele. Bornhald permaneceu sentado. Vossa Graça, disse Bayar, aconteceu há cerca de 2 anos. Durante a primavera. Uma primavera anormalmente fria, eu me lembro. Estávamos voltando de um negócio importante a mando do senhor capitão comandante, e estávamos passando pela região selvagem do centro de Andor. Íamos acampar durante a noite em um pouso ogier abandonado, aos pés do que antes era uma estátua enorme. O tipo de lugar que se supõe ser seguro. Perrin se lembrava daquela noite. Um vento frio do leste soprava sobre ele, agitando sua capa enquanto ele estava perto de uma poça de água doce. Lembrava-se do sol morrendo silenciosamente no oeste. Lembrava-se de olhar para a poça na luz que se esvaía, observando o vento agitar sua superfície, segurando o machado nas mãos. Aquele maldito machado. Ele deveria tê-lo jogado fora naquele momento. Elias o havia convencido a ficar com ele. Quando chegamos, continuou Bayar, descobrimos que o acampamento tinha sido usado recentemente. Isso nos preocupou. Poucas pessoas sabiam da existência do acampamento. Determinamos, pela única fogueira, que não havia muitos desses misteriosos viajantes. Sua voz era precisa, sua descrição metódica. Não era assim que Perrin se lembrava da noite. Não, ele se lembrava do chiado das chamas, faíscas flutuando furiosamente no ar enquanto Elias despejava o conteúdo dos bules na fogueira. Lembrou-se de um envio apressado dos lobos inundando sua mente, confundindo-o. A cautela dos lobos tornará difícil se separar deles. Lembrou-se do cheiro de medo em Egvene, do jeito como ele se atrapalhava com a cela de Bela enquanto aprendia. E se lembrou de centenas de homens que cheiravam mal, como os mantos brancos no pavilhão. Eles cheiravam a lobos doentes que atacavam qualquer coisa que se aproximasse demais. O Lorde Capitão estava preocupado, continuou Bayar. Obviamente, não estava mencionando o nome do capitão, talvez para poupar Bornhald. O jovem capitão Manto Branco permaneceu imóvel, encarando Bayar como se não confiasse em si mesmo para olhar para Perrin. Ele pensou que talvez o acampamento tivesse sido usado por bandidos.
Quem mais apagaria o fogo e desapareceria no momento em que alguém se aproximasse? Foi então que vimos o primeiro lobo. Escondida, com a respiração ofegante e rápida, Egwene se aninhou ao lado dele no escuro. O cheiro de fumaça de fogueira subia de suas roupas e das dele. Bela respirando na escuridão. O abrigo confinado de uma enorme mão de pedra, a mão da estátua de Arthur Asa de Gavião, que havia se libertado muito antes. Manchado, zangado e preocupado. Imagens de homens de branco com tochas acesas. Vento, passando rapidamente entre as árvores. O Lorde Capitão achou que os lobos eram um mau sinal. Todos sabem que eles servem aos Tenebroso. Ele nos enviou para fazer uma patrulha. Minha equipe procurou a leste, examinando as formações rochosas e os fragmentos da enorme estátua quebrada. Dor. Homens gritando. Perrin, você dança comigo no domingo? Se estivermos em casa até lá. Os lobos começaram a nos atacar, disse Bayar, com a voz cada vez mais rouca. Era óbvio que não eram criaturas comuns. Havia muita coordenação em seus ataques. Parecia haver dezenas deles, movendo-se pelas sombras. Havia homens entre eles, atacando e matando nossas montarias. Perrin observava tudo com 2 pares de olhos. O seu, da perspectiva da mão. E os olhos dos lobos, que só queriam ficar em paz. Eles haviam sido feridos antes por uma enorme revoada de corvos. Tentaram afugentar os homens. Assustá-los. Tanto o medo dos homens quanto o medo dos lobos. Ele reinará naquela noite, controlando ambos os lados. Ele se lembrava de lutar para permanecer ele mesmo, perplexo com os envios. Aquela noite se estendeu por muito tempo, disse Bayar, com a voz cada vez mais suave, mas carregada de raiva. Passamos por uma encosta com uma enorme rocha plana no topo, e o filho Latin disse que achou ter visto algo nas sombras. Paramos, mantendo as lanternas apontadas para frente, e vimos as patas de um cavalo sob a saliência. Acenei para Latin, e ele se adiantou para ordenar que quem estivesse lá se identificasse. Bem, aquele homem, Aibara, surgiu da escuridão com uma jovem. Ele carregava um machado cruel e caminhou calmamente até Latin, ignorando a lança apontada para seu peito. E então os lobos assumiram o controle. Era a primeira vez que isso acontecia com Perrin. Seus ataques tinham sido tão fortes que Perrin se perdeu. Ele se lembrava de ter esmagado o pescoço de Latin com os dentes, o sangue quente jorrando em sua boca como se tivesse mordido uma fruta. Essa lembrança era de Hopper, mas Perrin não conseguia se separar do lobo durante os momentos daquela luta. E depois? Perguntou Morgase. E então houve uma luta, disse Bayar. Lobos saltaram da sombra e Aibara nos atacou. Ele não se movia como um homem, mas como uma fera, rosnando. Nós o subjugamos e matamos um dos lobos, mas não antes de Aibara conseguir matar 2 dos filhos. Bayar sentou-se. Morgase não fez perguntas. Ela se virou para o outro manto branco que estivera com Bayar. Tenho pouco para emprestar, disse o homem. Eu estava lá e me lembro exatamente da mesma forma. Quero ressaltar que, quando prendemos Aibara, ele já havia sido considerado culpado. Nós íamos. Esse julgamento não interessa a este julgamento, disse Morgase friamente. Bem, então, permita que minha voz seja o testemunho de uma segunda testemunha. Eu também vi tudo. O careca manto branco sentou-se. Morgase virou-se para Perrin. Pode falar. Perrin levantou-se lentamente. Aqueles 2 falaram a verdade, Morgase. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Perguntou Morgase. Ele está quase certo. Sua culpa ou inocência depende do quase dele, Sr. Aibara. É a medida pela qual você será julgado. Perrin assentiu. É verdade. Diga-me uma coisa, Vossa Graça. Quando julga alguém assim, tenta entender as suas diferentes partes. Ela franziu a testa. O quê? Meu mestre, o homem que me treinou como ferreiro, me ensinou uma lição importante. Para criar algo, é preciso entendê-lo. E para entender algo, é preciso saber do que é feito. Uma brisa fresca soprava pelo pavilhão, agitando mantos. Isso combinava com os sons silenciosos das planícies lá fora, homens se mexendo em armaduras e cavalos batendo os cascos, tosses e sussurros ocasionais enquanto suas palavras eram transmitidas às fileiras. Ultimamente, tenho percebido uma coisa, disse Perrin. Os homens são feitos de muitas peças diferentes. Quem eles são depende da situação em que você os coloca. Eu contribuí para matar aqueles 2 homens. Mas, para entender,
você precisa ver as peças de mim. Ele encontrou os olhos de Galad. O jovem capitão Manto Branco estava de pé, com as costas retas e as mãos entrelaçadas atrás das costas. Perrin desejou poder sentir o cheiro do homem. Perrin se virou para Morgase. Eu consigo falar com lobos. Ouço suas vozes em minha mente. Sei que isso soa como a admissão de um louco, mas suspeito que muitos no meu acampamento que ouvirem isso não ficarão surpresos. Com o tempo, eu poderia provar isso a vocês, com a cooperação de alguns lobos locais. Isso não será necessário, disse Morgase. Ela cheirava a medo. Os sussurros dos exércitos ficaram mais altos. Ele sentiu o cheiro de File. Preocupação. Essa coisa eu consigo fazer, disse Perrin. É um pedaço de mim, assim como forjar ferro. Assim como liderar homens. Se você vai me julgar por isso, deveria entender. Você cava sua própria cova, Aibara, disse Bornhald, levantando-se e apontando. Nosso senhor capitão comandante disse que não podia provar que você era um amigo das trevas, e ainda assim você nos defende. Isso não faz de mim um amigo das trevas, disse Perrin. O propósito deste tribunal, disse Morgase com firmeza, não é julgar essa alegação. Determinaremos a culpabilidade de Aibara pelas mortes daqueles 2 homens, e nada mais. Pode sentar-se, filho Bornhald. Bornhald sentou-se com raiva. Ainda não ouvi sua defesa, Lord Aibara, disse Morgase. A razão pela qual eu lhe disse o que sou, o que faço, é para lhe mostrar que os lobos eram meus amigos. Ele respirou fundo. Aquela noite em Andor foi terrível, como Bayar disse. Estávamos com medo, todos nós. Os mantos brancos estavam com medo dos lobos, os lobos estavam com medo do fogo e dos gestos ameaçadores que os homens faziam, e eu estava simplesmente com medo do mundo ao meu redor. Eu nunca tinha saído dos 2 rios antes e não entendia porque ouvia lobos na minha cabeça. Bem, nada disso é desculpa, e não é minha intenção. Eu matei aqueles homens, mas eles atacaram meus amigos. Quando os homens foram caçar peles de lobo, os lobos revidaram. Ele parou. Eles precisavam de toda a verdade. Para ser sincero, Vossa Graça, eu não estava no controle de mim mesmo. Eu estava pronto para me render. Mas com os lobos na minha cabeça, senti a dor deles. Então os mantos brancos mataram um querido amigo meu, e eu tive que lutar. Eu faria a mesma coisa para proteger um fazendeiro sendo assediado por soldados. Você é uma criatura da sombra, disse Bornhald, levantando-se novamente. Suas mentiras insultam os mortos. Perrin virou-se para o homem, mantendo o olhar fixo nele. A tenda ficou em silêncio, e Perrin sentiu a tensão pairando no ar. Você nunca percebeu que alguns homens são diferentes de você, Bornhald? Perguntou Perrin. Você já tentou imaginar como deve ser outra pessoa? Se você pudesse enxergar através destes meus olhos dourados, veria o mundo como um lugar diferente. Bornhald abriu a boca como se fosse cuspir outro insulto, mas lambeu os lábios, como se estivessem ressecados. Você assassinou meu pai, disse ele finalmente. A trombeta de Valéria havia sido tocada, disse Perrin. O dragão renascido lutou contra Ishamael no céu. Os exércitos de Arthur Asa de Gavião retornaram a estas praias para dominar. Sim, eu estava em Falme. Cavalguei para a batalha ao lado dos heróis da trombeta, ao lado do próprio Asa de Gavião, lutando contra o Seancha. Lutei do mesmo lado que seu pai, Bornhald. Eu disse que ele era um bom homem, e ele era. Ele atacou bravamente. Ele morreu bravamente. A plateia estava tão imóvel que parecia uma estátua. Ninguém se mexeu. Bornhald abriu a boca para protestar novamente, mas depois a fechou. Juro a você, disse Perrin, sob a luz e pela minha esperança de salvação e renascimento, que não matei seu pai. Nem tive nada a ver com a morte dele. Bornhald examinou os olhos de Perrin e pareceu perturbado. Não dê ouvidos a ele, Dain, disse Bayar. O cheiro dele era forte, mais forte do que qualquer outro no pavilhão. Frenético, como carne podre. Ele matou seu pai. Galad permaneceu parado, observando a conversa. Eu nunca entendi como você sabe disso, filho Bayar. O que você viu? Talvez este devesse ser o julgamento que realizamos. Não é o que eu vi, senhor capitão, disse Bayar. Mas o que eu sei? De que outra forma você pode explicar como ele sobreviveu, mas a legião não? Seu pai era um guerreiro valente, Bornhald. Ele jamais teria sucumbido ao Seancha. Isso é tolice, disse Galad. Os Seancha nos derrotaram inúmeras vezes. Até um bom homem pode cair em batalha.
Eu vi olhos dourados lá, disse Bayar, gesticulando em direção a Perrin. Lutando ao lado de aparições fantasmagóricas. Criaturas do mal. Os heróis da trombeta, Bayar, disse Perrin. Você não viu que estávamos lutando ao lado dos mantos brancos? Parecia que sim, disse Bayar, descontrolado. Assim como parecia estar defendendo o povo dos dois rios. Mas eu vi através de você, crias das sombras. Eu vi através de você no momento em que te conheci. Foi por isso que você me disse para fugir, disse Perrin suavemente. Quando eu estava confinado na tenda do velho Lord Bornhald, após minha captura. Você me deu uma pedra afiada para cortar minhas amarras e me disse que, se eu corresse, ninguém me perseguiria. Bayar congelou. Parecia ter se esquecido disso até aquele momento. Você queria que eu tentasse fugir, disse Perrin, para poder me matar. Você queria muito que eu e Egwene morrêssemos. Isso é verdade, filho Bayar? Perguntou Galad. Bayar tropeçou. Claro que não. Eu. De repente, ele se virou e se voltou para Morgase, sentada em seu simples trono de julgamento. Este julgamento não é sobre mim, mas sobre ele. Você ouviu os dois lados. Qual é a sua resposta? Juíza, mulher. Você não deveria falar assim com a minha mãe, disse Galad baixinho. Seu rosto estava impassível, mas Perrin pressentiu o perigo. Bornhald, parecendo muito perturbado, havia se sentado novamente e segurava a cabeça com a mão. Não, está tudo bem, disse Morgase. Ele tem razão. Este julgamento é sobre Perrin Aybara. Ela se virou de Bayar para encarar Perrin. Ele olhou para ela calmamente. Ela cheirava, como se estivesse curiosa sobre alguma coisa. Lord Aybara. Acha que se defendeu adequadamente. Eu estava me protegendo e protegendo meus amigos, disse Perrin. Os mantos brancos não tinham autoridade para fazer o que fizeram, nos ordenando sair, nos ameaçando. Você conhece a reputação deles tão bem quanto qualquer um, eu suspeito. Tínhamos bons motivos para desconfiar deles e desobedecer às suas ordens. Não foi assassinato. Eu estava apenas me defendendo. Morgase assentiu. Então, tomarei minha decisão. E quanto a ter outros falando por Perrin? Perguntou Faile, levantando-se. Isso não será necessário, Lady Faile, disse Morgase. Pelo que sei, a única outra pessoa que poderíamos entrevistar seria Egwene Alveri, o que não parece estar dentro dos limites razoáveis deste julgamento. Mas... Basta, interrompeu Morgase, com a voz cada vez mais fria. Poderíamos ter uma dúzia de filhos o chamando de amigo das trevas e 2 dúzias de seus seguidores louvando suas virtudes. Nenhum dos dois serviria para este julgamento. Estamos falando de eventos específicos, em um dia específico. Faile ficou em silêncio, embora cheirasse furiosa. Ela pegou o braço de Perrin, sem se sentar novamente. Perrin sentiu-se arrependido. Ele havia revelado a verdade. Mas não estava satisfeito. Ele não queria matar aqueles mantos brancos, mas matou. E fez isso freneticamente, sem controle. Podia culpar os lobos, podia culpar os mantos brancos, mas a verdade era que havia perdido o controle. Quando acordou, mal se lembrava do que tinha feito. Você sabe a minha resposta, Perrin, disse Morgase. Posso ver nos seus olhos. Faça o que for preciso, disse Perrin. Perrin Aybara, eu o declaro culpado. Não, gritou Faile. Como você ousa? Ele te acolheu. Perrin pôs a mão no ombro dela. Ela estava, por reflexo, levando a mão à manga, mirando nas facas ali. Isso não tem nada a ver com o que eu pessoalmente sinto por Perrin, disse Morgase. Este é um julgamento pela lei andorana. Bem, a lei é muito clara. Perrin pode achar que os lobos eram seus amigos, mas a lei determina que o cão ou o gado de um homem vale um certo preço. Matá-los é ilegal, mas matar um homem em retribuição é ainda mais. Posso citar os próprios estatutos para você, se desejar. O pavilhão estava em silêncio. Nealda havia se levantado um pouco da cadeira, mas Perrin o encarou e balançou a cabeça. As Aes Sedai e as sábias tinham rostos que não revelavam nada. Berelain parecia resignada, e Aliandre, de cabelos castanhos, levava uma das mãos à boca. Danil e Azia Altone avançaram até Perrin e Faile, e Perrin não os forçou a recuar. O que isso importa? Questionou Bayar. Ele não vai acatar a sentença. Outros mantos brancos se levantaram, e dessa vez Perrin não conseguiu encarar todos aqueles do seu lado que fizeram o mesmo. Ainda não proferi a sentença,
disse Morgase, com a voz firme. Que outra sentença poderia haver? Perguntou Bayar. Você disse que ele é culpado. Sim, disse Morgase. Embora eu acredite que haja outras circunstâncias relevantes para a sentença. Seu rosto ainda estava sério, e ela exalava determinação. O que ela estava fazendo? Os mantos brancos eram um grupo militar não autorizado dentro dos limites do meu reino, disse Morgase. Sob essa luz, embora eu considere Perrin culpado de matar seus homens, considero o incidente sujeito ao protocolo Kainek. Essa é a lei que governa os mercenários, perguntou Galad. De fato. O que é isso? Perguntou Perrin. Galad virou-se para ele. Ela decidiu que nossa altercação foi uma briga entre grupos de mercenários desempregados. Essencialmente, a decisão afirma que não houve inocentes no confronto, portanto, você não é acusado de assassinato. Em vez disso, você matou ilegalmente. Há uma diferença? Perguntou Danil, franzindo a testa. Uma questão de semântica, disse Galad, com as mãos ainda entrelaçadas atrás das costas. Perrin sentiu seu cheiro. Era curioso. Sim, esta é uma boa decisão, mãe. Mas a punição ainda é a morte, eu acredito. Pode ser, disse Morgase. O código é muito mais brando, dependendo das circunstâncias. Então o que você determina? Perguntou Perrin. Não, disse Morgase. Galad, você é o responsável pelos homens mortos, ou o mais próximo disso que temos. Eu lhe darei a sentença. Já dei a decisão e as definições legais. Você decide a punição. Galad e Perrin se entreolharam através do pavilhão. Entendo, disse Galad. Uma escolha estranha, Vossa Graça. Aybara, preciso perguntar novamente. Você vai acatar as decisões deste julgamento que você mesmo sugeriu? Ou isso deve ser resolvido por meio de conflito? Faile ficou tensa ao seu lado. Perrin podia ouvir seu exército se movendo atrás dele, homens desembainhando as espadas, murmurando. A palavra passou por eles como um zumbido baixo. Lord Perrin, declarado culpado. Eles vão tentar capturá-lo. Não vamos deixar isso acontecer, vamos. Os aromas amargos de medo e raiva se misturavam no pavilhão, ambos os lados se encarando furiosamente. Acima de tudo, Perrin conseguia sentir o cheiro da injustiça no ar. Posso continuar a correr? Pensou ele. Perseguido por aquele dia. Não havia coincidências com Taveren. Porque o padrão o trouxera ali para confrontar aqueles pesadelos do seu passado. Eu vou cumprir, Damodred, disse Perrin. O quê? Faile ofegou. Mas, disse Perrin, levantando um dedo, só enquanto você prometer adiar a execução desta punição até que eu tenha cumprido meu dever na última batalha. Você aceitará o julgamento depois da última batalha? Perguntou Bornhald, parecendo confuso. Depois do que pode ser o fim do mundo? Depois que você tiver tempo para escapar, talvez nos trair. Que tipo de promessa é essa? A única que posso fazer, disse Perrin. Não sei o que o futuro trará, ou se o alcançaremos. Mas estamos lutando pela sobrevivência. Talvez pelo próprio mundo. Antes disso, todas as outras preocupações são secundárias. Esta é a única maneira pela qual eu poderia me submeter. Eu posso me submeter. Como sabemos que você cumprirá sua palavra? Perguntou Galad. Meus homens o chamam de crias das sombras. Eu vim aqui, não vim, perguntou Perrin. Porque tínhamos seu povo cativo. E a crias das sombras se importaria um pouco com isso? Perguntou Perrin. Galad hesitou. Eu juro, disse Perrin. Pela luz e pela minha esperança de salvação e renascimento. Pelo meu amor por Faile e pelo nome do meu pai. Você terá sua chance, Galad Damodred. Se você e eu sobrevivermos até o fim disto, eu me submeterei à sua autoridade. Galad o estudou e assentiu. Muito bem. Não. Bayar gritou. Isso é tolice. Vamos embora, filho Bayar, disse Galad, caminhando até a lateral do pavilhão. Minha decisão foi tomada. Mãe, você me atenderá. Sinto muito, Galad, disse Morgase. Mas não. Aybara está voltando para Andor, e eu preciso ir com ele. Muito bem, continuou Galad. Espere, chamou Perrin. Você não me disse qual será meu castigo quando eu me submeter. Não, disse Galad, ainda caminhando. Eu não disse.